Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Susã, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidade de Susã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura atados com cordões de linho e de púrpura e argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Verso 8: bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais de sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Até aí. Recentemente, eu assisti um documentário muito interessante de um especialista acerca do Holocausto. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez você já tenha lido, ou até mesmo assistido algum documentário ou filme a esse respeito. Mas o termo Holocausto, ele designa o processo de perseguição, assassinato sistemático de 6 milhões de judeus, europeus, na época do regime nazista alemão e seus aliados colaboradores. É interessante que nesse novo documentário da BBC, não só, se é que eu posso usar essa palavra, mas não se trata apenas, não sei se eu posso usar a palavra apenas também, mas de 6 milhões. Até então não há registros, de acordo com esse novo documentário, que extrapola 6 milhões de judeus que foram exterminados. Meus irmãos, o Holocausto foi considerado um dos atos mais desumanos da nossa história. O Holocausto ele teve início em 1933, quando Adolf Hitler e o Partido Nazista chegaram ao poder na Alemanha. E graças a Deus, esse tempo horrendo da nossa história terminou em 1945, quando as potências aliadas da época derrotaram a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Eu ainda me lembro, quando trabalhava com missionários no Nepal, missionários oriundos da Alemanha, é motivo de vergonha, e você quer chamar um alemão, o maior palavrão que você pode usar contra o alemão é chamar ele de Hitler ou de nazista. E quando você conversa com um alemão, você percebe que o estopim foi em Hitler, mas movimentos antissemitas, ou seja, contra esse grupo de pessoas, os judeus, já era fomentado antes que Hitler chegasse ao poder. Uma carta que ele escreveu ainda jovem, em 1919, demonstrava o ódio daquele jovem alemão contra os judeus, sem nenhuma razão, simplesmente pelo fato de serem judeus. Mas é interessante que até então existia uma novela na época contra os judeus, como se eles fossem preguiçosos, trapaceiros. Então era uma cultura já fomentada antissemita contra esse povo na Alemanha, e Hitler só foi o estopim de perseguição e extermínio contra esse povo. E
É muito conhecido ali aquele campo de concentração na Polônia, mas uma cidade vizinha, ali da antiga, na Tchecoslováquia, desculpa o nome, né? Tem uma cidade chamada Lituânia. Ali na Lituânia existe uma cidade onde você entra num bosque, e embora tenha alguns monumentos, mas ali você vê trincheiras que foram abertas, e é onde idosos, jovens e crianças foram exterminados. E é interessante que, de acordo com os documentos e relatos, não foram apenas os nazistas, mas até mesmo pessoas da própria cidade que ajudaram a exterminar esse povo. Mas você sabia que o Holocausto não foi a primeira vez que os judeus correram risco de serem exterminados como um povo? Vocês sabiam disso? E é interessante que não é a primeira vez em Hitler, mas nós vamos ver que Amã foi um dos instrumentos do diabo para exterminar esse povo. E se você perceber aqui, por volta do ano 480 a.C., tanto os judeus que haviam retornado de Jerusalém, quanto os que permaneceram ainda no exílio, ficaram sob essa sombra negra de um possível decreto imperial, onde aquele povo poderia ser exterminado da face da terra. Hoje daremos início à nossa exposição, né, desse livro tão belo, esse livro de Esther, e aqui nós vamos ver em detalhes esse risco que esse povo correu, e também a maneira surpreendente que Deus, como se fosse um jogo de xadrez, né, como se eu pudesse usar essa figura, Deus jogando xadrez contra o inimigo, e quando o diabo dá um cheque, Deus vai e dá um checkmate, usando pessoas simples, desde um rei até uma mulher, um tio que adota essa mulher, Mordecai, e aqui o grande inimigo do povo de Deus, Amã. Nós vamos ver, assim como vimos em Ruth, que não é só um povo, mas é através da linhagem desse povo que vem o Salvador da humanidade. Então, como é de costume, no primeiro domingo, onde nós vamos começar a cavar, né, e ver coisas novas e velhas, da beleza do texto sagrado, e eu queria que você, meu irmão, embora nós não vamos fazer como fizemos em Tiago, de manhã a gente vê alguns aspectos do texto, e vemos outros aspectos à noite. Dessa vez nós vamos ver Esther só à noite, não vai ter na quarta e nem no domingo pela manhã. Eu gostaria que você continuasse lendo, né, nas suas devocionais, orando para que o Espírito Santo prepare o seu coração, e você não viesse com aquela roupagem que você já conhece o texto, já conhece a história, mas tivesse a humildade de deixar com que o Espírito Santo ilumine os seus olhos, os meus olhos, para algo novo ou velho, que é necessário que possamos trazer a memória acerca de quem Deus é nesse livro. Então hoje nós vamos ver de maneira geral algumas coisas interessantes, por exemplo, o título desse livro, a autoria, o contexto histórico, e eu queria encerrar sobre uma nova festa judaica. Então, primeiro, o título. Tanto esse livro como o de Ruth, ele, em todos, né, os livros canônicos das Escrituras, somente esse recebe de novo o título usando o nome de uma mulher. Então, só Ruth e Esther, você vai ver isso em todo o texto sagrado. Esther deve ter se originado da palavra persa, que significa estrela. É interessante você perceber que, assim como Daniel e seus amigos eram exilados, cresceram numa cultura pagã, e eles receberam novos nomes pagãos, Esther também não foi diferente, porque ela cresceu na Pérsia, e ela recebe o nome de uma deusa pagã, que possivelmente era Estar, tanto é que Estar remete à estrela, que é o nome de Esther. E o nome judaico dela, o nome hebraico dela era Hadassa, tanto é que você vai ver no segundo capítulo que o autor chama Esther de Hadassa. Esse é o nome hebraico, Esther é o nome persa. Hadassa significa murta. Murta é um arbusto,
muito próximo da família. Não sei se, eu acho que a maioria aqui mais velho do que eu vai saber, quando a gente fala de dama da noite, é uma das minhas plantas favoritas, esse arbusto, que quando floresce, solta aquele cheiro à noite. É interessante que durante o dia não tem cheiro, mas à noite é quando a planta fica cheirosa, né? E dizem que é intoxicante, você não pode ter uma dama da noite em casa, de janelas fechadas. É lógico que é um arbusto, né? Você não vai ter dentro de casa, mas você percebe de longe o cheiro quando ela está florida, né? Então a daça significa murta, que é muito parecido como dama da noite. Algo interessante, né, em relação ao nome de uma pessoa. Esther, ela era filha de Abiail, que havia morrido. Ela era órfã. Ela cresceu, como eu disse, na Pérsia, sob os cuidados do seu primo mais velho, que até então o texto identifica como tio, né? Que é o Mordecai, que a criou, né, como a sua própria filha. E nós vamos ver como essa menina adotiva, que até então uma mulher, se submete, honra o seu tio como se fosse o seu próprio pai. E assim como aprendemos com a vida de Ruth, Esther também é um belo exemplo de integridade feminina, é um belo exemplo de submissão, a ponto, como nós vimos, da fidelidade de Ruth em relação a Noemi, a sua sogra. Onde você for eu irei, onde você morrer eu morrerei, o seu Deus será o meu Deus. E ela se apega à sogra. Nós vamos ver o mesmo caráter em Esther, a ponto dela dizer, nós vamos ver nesse contexto, a frase que ela falou, ela vai dizer o seguinte: se eu tiver que morrer, morrerei. Mark Dever, um pastor contemporâneo que eu gosto muito, ele falou uma frase interessante. Ele falou o seguinte, abre aspas: Esther poderia ser chamada como a história da Cinderela, uma menina órfã judia que se tornou a rainha da Pérsia em um momento crucial para o seu povo. Fecha aspas. Então Cinderela não é novo, meus irmãos, né? Nada novo debaixo do céu, nós já temos uma nos textos sagrados, né? É uma cópia barata aí da Disney. Segundo ponto, o autor. Quem escreveu Esther? O autor continua desconhecido, ninguém sabe. Segundo os estudiosos, algumas coisas, alguns detalhes apontam para o próprio Mordecai, o tio da Esther. Outros acreditam que tenha sido pelo estilo Esdras ou até mesmo o próprio Neemias, mas nós não sabemos, o autor é desconhecido. O que não deixa nenhuma sombra de dúvidas é que o autor, ele era judeu, o judeu persa, e que conhecia muito bem as tradições judaicas, e pelo que nós lemos aqui, só nos 9 primeiros versículos do capítulo 1, você percebe que ele também conhecia detalhes em relação a áreas muito próximas do castelo, não, do palácio, os costumes reais, e alguém que é muito familiarizado não só em relação ao que diz respeito ao imperador, né, ao rei Assuero, ou Xerxes, mas a quantidade de detalhes que nós vamos perceber em relação à cultura judaica. Então isso é o que nós sabemos o suficiente. E também nós iremos notar de detalhes que só alguém dentro do palácio, ou que convivia, talvez, por isso que uma das suspeitas é o próprio Mordecai, de detalhes e conversas em relação a ele e a sua sobrinha, que não era qualquer pessoa que poderia saber desse relato, ok? Terceiro, o contexto histórico. Eu só esqueci de um detalhe, né? A data razoável que esse livro foi escrito foi antes de 331 a.C., exatamente num período que a Pérsia ela é tomada pelos gregos. E o terceiro, o contexto histórico. Os acontecimentos relatados nesse livro, eles tiveram lugar durante aquele extenso período do retorno dos judeus, ali depois dos 70 anos de cativeiro, né, na Babilônia. Nós vimos com mais detalhes em Neemias, que aquela primeira leva de judeus retornando, né, para sua terra natal, começa com Zorobabel, o segundo retorno com Esdras, ali na reedificação do templo, e a viagem de Neemias acontece mais tarde, quando nós
vimos em detalhes acerca da reconstrução dos muros de Jerusalém. Precisamente, se você já leu Esdras, se você terminar o capítulo 6 de Esdras e começar lendo Esther, é aonde se encontra a história. Entre o capítulo 6 de Esdras e o capítulo 7. Nós vamos ver aqui em 10 capítulos, nesse livro, por volta, o que tenha durado provavelmente 58 anos. Então, se você quiser uma ordem cronológica, termina o capítulo 6 de Esdras e leia Esther de 1 a 10, depois volta e lê o capítulo 7 de Esdras em diante, ok? Precisamente é esse o momento da história, 58 anos em 10 capítulos. E uma coisa interessante, meus irmãos, é que Esther, se você contar, tem 167 versículos, 10 capítulos, 167 versículos, e é o segundo livro onde você não vai ver a menção do nome de Deus. Em 167 versículos, você não vai ver o nome de Deus. Eu não sei se você sabe qual outro livro que você também não vê o nome de Deus registrado, que é o Cântico dos Cânticos, né? Ou Cantares, de autoria de Salomão. Você também não vai ver o nome de Deus. Então são esses dois livros em todas as escrituras onde você não vê a menção do nome de Deus. E isso deixa os teólogos loucos, ou os estudiosos que muitas vezes acabam perdendo o sentido do porquê que eles têm o conhecimento, eles ficam intrigados com isso. Mas eu gostaria de ler um enxerto de MacArthur muito conivente em relação a isso, que muita gente acaba perdendo. Eu gosto daquela frase: eles perdem o bosque em detrimento da árvore. Sabe quando você fica naquele detalhe olhando para a árvore, você perde a beleza do bosque? Muitos estudiosos acabam achando que esse livro, por não ter o nome de Deus, ele perde a sua autenticidade. MacArthur diz algo fenomenal, e eu quero recitá-lo para vocês, abre aspas. Ele diz o seguinte: parece satisfatório responder que se Deus desejasse ser citado, ele poderia simplesmente e sobrenaturalmente fazer com que o autor escrevesse a respeito dele e da maneira como ele agiu para salvar Israel. Essa situação parece ser mais um problema no nível humano, ou seja, de interpretação, do que no divino, porque Esther é a clássica ilustração da providência de Deus, pois ele, com poder invisível, controla todas as coisas para os seus propósitos. A questão não é se o nome dele é citado ou não, ele é claramente o personagem principal da drama, fecha aspas. Então, se você tinha dúvida em relação a isso, eu acho que esse enxerto diz o suficiente. E o último que eu queria destacar aqui, o quarto ponto, seria acerca dessa nova celebração que acaba acontecendo, né, durante essa drama desse livro, uma celebração judaica. O livro, ele vai iniciar com um banquete, e depois ele vai terminar com um banquete também, e é interessante que aqui nós vemos, se você contar, vai dar mais de 20 vezes, só no capítulo 1, que a palavra rei aparece, ou seja, a pessoa mais importante, o status máximo de alguém, comparado aos 4 personagens, e depois o livro vai terminar com o menor deles sendo exaltado, né, que é o próprio Mordecai. Mas é interessante que ele começa com um banquete, termina com um banquete, e vai inaugurar uma festa de libertação. O que vai acontecer? Por isso que eu comecei citando em relação ao holocausto. Nós vamos ver o que Deus faz para poupar o extermínio de um povo. E nisso, meus irmãos, nessa libertação que Deus exerce de maneira invisível, nós vamos ver que uma festa será passada de geração a geração, desde do ano 331 a.C. até os dias de hoje. Se você for em Israel, você vai ver que nos dias 14 e 15 de março, mês passado, eles vão estar celebrando uma festa chamada de Purim. E como o fato de Deus ter prevalecido sobre o inimigo, nós vamos ver maiores detalhes sobre essa festa no capítulo 9 e no 10º. E é muito interessante o Purim, porque é como se fosse lançar sorte.
E aqui até parece uma ironia de Deus, porque quando nós pensamos em sorte, nós remetemos a palavra ao acaso. Se você olhar no dicionário, é isso que sorte significa, acaso. Só que, meus irmãos, não existe acaso. Eu amo quando o Provérbios vai dizer que até o resultado do dado que você lança, é Deus que determina. E aqui nós vemos algo lançado à sorte, e o que acontece? Ou seja, de novo Deus, de maneira invisível, providencial, orquestrando para que os seus propósitos sejam realizados, a despeito, por meio ou não de pessoas. E aqui, essa festa, ela se torna uma das duas únicas festas que você não vai encontrar nos registros lá de Levítico, no capítulo 23, sobre a legislação mosaica, porque tudo que Deus havia determinado através do seu legislador Moisés, inclusive as festas, estão registradas lá. Só que o Purim, ele entra depois, ele não está registrado em Levítico capítulo 23, por causa dessa intervenção sobrenatural de Deus. E é o que Mordecai e Esther acabam inaugurando essa festa, trazendo à memória do povo o que Deus havia feito. E é interessante, quantos anos até hoje os israelitas reconhecem que Deus foi aquele que interveio de novo na história para salvar o seu povo. E eu concluo respondendo a pergunta: o que esperamos de um livro como esse? Quais são as expectativas que você tem? Talvez, como eu já disse, já ouviu outros sermões, outros estudos bíblicos. Quando você olha para o livro de Esther, quais são as expectativas que nós podemos esperar de um livro como esse? Primeiramente, um dos principais temas desse livro é a providência de Deus. Providência de Deus. Você talvez tenha um conhecimento intelectual e cognitivo de que Deus é soberano. Mas não se esqueça que Ele é soberano atuante. Ele não só é soberano, Ele atua soberanamente. Esse é um dos principais pontos que eu gostaria que você, quando orasse, quando preparasse o seu coração na leitura, ou até mesmo em ouvir aquilo que nós vamos aprender aqui, domingo após domingo, não perca isso de vista, que Deus ainda atua de maneira soberana. E é maravilhoso, meus irmãos, eu acredito na minha concepção míope comparado com outras pessoas que conhecem mais o texto sagrado do que eu, mas na minha concepção míope, eu acho que Esther é o livro mais parecido com o seu dia e com o meu dia diário, porque você não vai ver aqui revelação sobrenatural de Deus, você não vai ver sonhos sobrenaturais, você não vai ver nada disso, muito parecido com o seu dia e com o meu dia, que não é dias comuns que nós vivemos. Não há comum sobre a perspectiva de um Deus que age no comum para exercer o seu sobrenatural debaixo do seu e do meu nariz. Então o livro de Esther, na minha opinião, é o livro que mais parece com o nosso dia a dia. E aí vai te levar também um segundo ponto que eu considero: primeiro, a provisão de Deus, a providência, a soberania atuante de Deus. Segundo, que nós não somos, parafraseando Lewis, não existem pessoas comuns. O seu dia, que você vai viver amanhã, se Deus te permitir sobreviver, né? Enquanto você dorme, se você acordar vivo amanhã, o seu dia, amanhã, dia 8 de março, não vai repetir. Já pensou nisso? Dia 8 de março de 2023 nunca mais vai repetir. E é interessante que Deus pode fazer algo que você não esteja esperando, desde que haja essa expectativa nele, de que esse Deus provedor ainda age nas coisas comuns do nosso dia a dia. Ele usa pessoas comuns como Esther, o rei da época, a pessoa mais importante, Xerxes. Ele usa Amã e ele usa Mordecai. Ele pode usar você também no seu dia a dia. É interessante que muitas vezes nós queremos o sobrenatural de Deus, mas nós não confiamos nas coisas ordinárias desse Deus no nosso dia a dia. Você pode perceber nos textos sagrados que quando Deus separou uma pessoa para algo extraordinário, é porque Ele trabalhou com aquela pessoa nas coisas ordinárias. Eu gosto muito de Davi, quando ele sai do seu contexto pastoril e simples, obedecendo ao seu pai, em ir a um campo de concentração, um campo militar de guerra,
e de repente lá o sobrenatural acontece. Davi não sabia, ele não recebe nenhuma revelação especial de Deus para ele se preparar, porque ele iria, quando ele fosse visitar os seus irmãos e trazer relatório para o seu pai, para Jessé, e levar ali o suplemento que eles precisavam. Deus não falou para ele o que iria acontecer, ele simplesmente obedeceu. E você pode perceber que Davi, ele é responsável com aquilo que até então as pessoas desmereciam. Tanto é que um dos seus irmãos falou: cadê as suas ovelhas? Por que você não está cuidando daquelas ovelhas? É o máximo que você pode fazer. E ele, como responsável, adolescente responsável, ele deixa suas ovelhas aos cuidados de uma outra pessoa. E ele demonstra muito do coração de Davi. Às vezes você fica com essa frase que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas você não entende o significado disso, porque Davi honrava a Deus nas poucas coisas, no que era pequeno. Jesus deixou isso claro: se você não é fiel num pouco, por que você acha que você está pronto para estar no muito? E Esther é um livro perfeito para isso. Nós vamos ver as coisas comuns, e Deus trabalhando por meio das coisas comuns, para que a maneira com que Ele orquestra, onde Ele coloca Esther no momento estratégico. E nós vamos ver a fé de Mordecai, e não colocar a fé dele na sua sobrinha, a despeito da posição que ela se encontrava. Ele cria que Deus poderia fazer o que fosse necessário para livrar aquele povo, com ou sem ela. Então, meus irmãos, esse é o segundo ponto que eu queria que você pensasse. E o terceiro e último, finalmente, o livro de Esther, ele traz esse senso, né, da presença de Deus, mesmo quando você não vê. E aqui de novo, nós somos bem-aventurados. Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Você precisa que Deus manifeste uma prova maior do que Ele já fez ao enviar seu Filho para viver uma vida perfeita, morrer a sua morte e ressuscitar, te dando agora acesso a esse Deus. Você precisa que Ele te dê, Ele precisa te dar alguma prova de que Ele o ama o suficiente e que Ele está cuidando da sua vida, apesar dos seus erros, das suas escolhas, especialmente quando você não o consulta para fazer qualquer escolha. Ele continua cuidando de nós. Ele continua. E eu quero encerrar perguntando: você é um dos felizes que pela fé confia no caráter de Deus, mesmo quando não percebe o seu agir, nem mesmo entende o que Ele está fazendo? Você é um desses bem-aventurados? Que o Senhor nos abençoe através desse livro, para que possamos ser o povo que Ele nos chamou para ser, andar por fé e não por vista. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós queremos te agradecer, porque o Senhor se revelou a nós. Assim foi a tua vontade, assim foi algo que o Senhor determinou fazer. Pai, que privilégio termos o registro desse livro, que privilégio termos a tradução na nossa língua, que privilégio termos a Bíblia em mãos, Pai, porque é ela que nos leva a conhecê-lo, a amá-lo. Pai, nós oramos que o Senhor nos ajude a reconhecer a sua provisão, a reconhecer a sua soberania, a perceber que não há acaso, é o Senhor que determina todas as coisas, seja na sua vontade decretiva, seja na sua vontade permissiva. O Senhor detém o controle de todas as coisas, inclusive das nossas vidas particulares. Pai, ajuda-nos a nos maravilhar com a tua revelação através desse livro. Forge em nós um caráter tão belo quanto foi o de Esther e de Mordecai. Forge em nós o desejo de honrá-lo nas pequenas coisas, e livra-nos do desejo de estarmos nas grandes quando nós não vamos honrá-lo quando estivermos lá. Nos dê um coração humilde, a reconhecer que não sabemos como deveríamos, e a reconhecer que o conhecimento por si só traz orgulho, mas aqueles que o amam têm o privilégio de ser conhecido pelo Senhor.
mais do que conhecê-lo, é sermos conhecidos pelo Senhor. Sob essa perspectiva da tua provisão, do teu controle, do teu amor e do teu cuidado. Te louvamos, Pai, te agradecemos, e que o Senhor me capacite, que o Senhor nos capacite a orar como salmista. Desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. É no nome precioso de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém.